vamos nessa. Rapaziada, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos The Makers. Hoje a gente vai fazer aqui uma argumentação, mais um daqueles vídeos de debate para vocês aqui, certo? E hoje a gente vai conversar principalmente a respeito de um vídeo que foi publicado pelo canal Narrativando, certo? E na verdade não só vamos acusar ele, mas a gente vai realmente trazer o debate sobre o termo anti-vilão, entre aspas, certo? A gente vai realmente trazer pontos e contrapontos dessa nomenclatura, quais são os pontos que ele defende no vídeo, quais são os pontos que a gente defende, quais são os pontos que a gente discorda e quais que a gente concorda. E vamos realmente trazer aqui, né? Vamos realmente descrever todo esse debate, trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham realmente um excelente aproveitamento desse vídeo, certo? De antemão, já peço para vocês deixarem o like e se inscreverem aí no canal, compartilhar para quem vocês gostam. E vamos nessa. Vocês, por favor, podem se introduzir. Oni, tio V. Bom, vocês podem me chamar de Tio V. Eu tenho um canal no YouTube com um pouco mais de 1000 inscritos, na qual eu faço conteúdo de Naruto, de animes em geral, mas recentemente aí começamos a fazer esse podcast e é isso. É um prazer. Inclusive, muito obrigado pelo convite do Tio V, né? Que me convidou para fazer parte desse projeto, né? Vocês podem me chamar de One, do canal Dr. One, que é um canal focado em psicologia sombria, para essas paradas aí, né? Então hoje a gente está aqui, né? Só dando uma ênfase no que o nosso amigo Topinho já disse. E a gente vai não só criticar, certo? Mas também nós vamos dar nossos pontos, vamos dar nossas opiniões, a nossa visão com base na opinião dita por dois vídeos do Narrativando, tá? Não é um só, são dois, certo? Dois vídeos dos quais ele argumenta que anti-vilões não existem, né? Enfim, mas isso aí a gente pode deixar para conversar depois. Continuando minha apresentação, né? Tá, o meu nome é Dr. Orone, pau do canal do Dr. Orone, beleza. E é isso, acredito que seja isso. Esse sou eu, né? Enfim, vamos lá. Para quem já sabe, aqui no canal a gente já trouxe alguns debates já, envolvendo já a relação do Obito, dele ser realmente um personagem muito injustiçado. Vou estar deixando o card aí, vocês podem até dar uma olhada nesse vídeo, tem 2 vídeos aí, vocês ficam à vontade para ver. Tem um vídeo meu também de gameplay. E vamos nessa, cara, vamos continuar a trazer mais um conteúdo interessantíssimo para vocês, tá? Vamos lá, o vídeo em questão, a gente vai estar deixando aí na descrição, tá? Um salve aí pro nosso queridíssimo canal, companheiro de canal aqui do YouTube, Narrativando, né? Companheiro de YouTube, eu digo porque também é um produtor de conteúdo assim como nós, né? Então, deixando bem claro, a gente tem muito respeito pelo trabalho dele, certo? E não é questão de desrespeitar ele como um produtor de conteúdo. A gente está aqui apenas debatendo assuntos, levantando pontos, erguendo argumentos e tudo mais. E por mais que a gente, né, discorde, a gente não vai ser desrespeitoso aqui com o Narrativando, a gente não incentiva que vocês vão lá e nem façam nenhum tipo de acusação ou ataque direto a ele. Defendemos a honra dele, que isso seja bem claro aqui, por favor, tá? Certo, então vamos começar primeiro só tirando uma pequena dúvida. Cara, o que é o termo anti-vilão? Ele fala muito nisso, né, sobre no vídeo, né, o Narrativando, ele fala isso no vídeo, mas não é bem esclarecido o que é um anti-vilão, o que é um anti-herói. Eu gostaria que o V primeiro começasse trazendo para mim o que significa esses termos. Você pode elucidar-me esses termos. Lembrando aqui também que eu vou servir como contraponto. Então eu, em tese, vou estar aqui do lado do Narrativando. Eu vou ser o contraponto aqui de toda a argumentação. Eu vou ser o cara que vai indagar, questionar e colocar pontos a favor do Narrativando. Então vamos lá. Topinho, só para me complementar o que você disse no começo do claro. vídeo, para quem... de uma forma mais simplificada, né? Resumindo o que ele disse, nós aqui estamos para bater nas ideias e não na pessoa do Narrativando. Então, assim, nós não conhecemos o Narrativando como ser humano, como pessoa, mas a gente conhece as ideias dele porque ele mesmo as expôs na internet. Resumindo, o que nós estamos fazendo aqui é, com base na opinião dele, nós vamos dar a nossa opinião e digamos que nós vamos apresentar as nossas opiniões e dizer por que nós não concordamos com a opinião dele. Basicamente é isso, de uma forma bastante
resumida o que é esse vídeo e do porquê a gente não tá aqui para ofendê-lo de nenhuma forma. E como o Topinho já Exatamente. disse, isso aqui não é uma declaração de guerra à comunidade dele, nem nada do tipo. Isso aqui é só uma discussão sadia, né? Uma troca de ideias tranquila, nada de ofensas, né? Da nossa parte, obviamente. O importante é elucidar isso. Claro. Principalmente na internet, né? Que é um lugar complicado. Pois é. Mas vamos lá, vamos começar. Peço, por favor, já que, como eu disse, vocês deixem um like, já se inscrevam. Deixa eu ver, por favor, você pode começar para mim elucidando-me um pouco desses termos aí que são tão confusos hoje em dia? Cara, hoje em dia as nomenclaturas de personagens ficaram tão complexas que separar realmente dá trabalho, principalmente porque as pessoas estão muito acostumadas hoje em dia pela dualidade, né? Em algumas histórias você só divide entre grupo A contra grupo B, tipo o bem contra o mal. Mas tem hoje personagens que são tão absurdamente complexos que não dá mais hoje em dia, cara, pra você dizer que esse personagem aqui é bonzinho, o outro é malvado. A dualidade clássica de bem e mal já, cara, acho que só funciona em contos mais infantizinhos mesmo. Tá, mas vamos lá. Fica meio conto de fadas, né, mano? Conto de Fica tipo fadas. benzinho contra o É, malzinho. acho que tem até mesmo desenho da Disney que já nem mais funciona isso. Se você comparar, sei lá, Capitão Gancho e Peter Pan, tá ligado? Pois é. Pô, pois é, mano. Enfim, Nem pra infantis mais. é, hoje a função narrativa tá tão absurdamente complexa que até mesmo dois personagens que são categorizados de heróis, entre aspas, não defendem os mesmos valores. Mas vamos lá, nomenclaturas, cara. E a tão disseminada e até mesmo, sei lá, tão odiada, o anti-vilão. Cara, o anti-vilão, ele é um arquétipo dentro da categoria de vilão, só que ele não é o vilão clássico que as pessoas conhecem, como por exemplo um Lord Voldemort da vida, que é aquele o mal puro, por assim dizer, mal por ser mal porque é mal. O anti-vilão, ele é aquele tipo de antagonista, cara, que a causa, o objetivo dele é moralmente compreensível e até mesmo nobre. O anti-vilão, ele não busca a destruição, ele não busca dominação mundial como um Lex Luthor da vida. Enfim, ele não é aquele tipo de cara que tem aquela ganância infinita por controle e poder. Os objetivos dele, o traço principal do personagem é ter objetivos nobres de equilíbrio, até salvação, busca por justiça ou até mesmo paz. Só que os meios que ele usa para alcançar esses objetivos são completamente radicais. Ou até, sei lá, se você preferir, extremos ou totalitários, como em regimes, ou até mesmo usando aquela famosa fórmula, né? Os fins justificam os meios. Ele acha que usando um meio radicalizado pra cacete, ele vai conseguir chegar no objetivo final que ele tanto busca. Às vezes até mesmo tirando Certo. a liberdade de expressão das pessoas, ou até mesmo criando um caos, meio que destruindo para depois reconstruir conforme ele acha melhor. Certo. Agora eu queria ouvir um pouco sobre o Oni, eu queria ouvir do Oni. Qual que é você concorda com essa afirmação? Qual que é a sua colocação sobre os anti-vilões? Se você acha que realmente cabe essa nomenclatura, você acha que realmente é, faz sentido? Se tem alguma adição para você trazer, Oni? Essa nomenclatura? Então, o vídeo do canal Narrativando, Topinho, ele argumenta, né, principalmente, que o conceito de antivilão, cara, não constitui um arquétipo narrativo válido, certo? Sendo uma simplificação superficial, tá? E uma apropriação indevida de termos por parte da cultura popular.
Então, a tese central do vídeo se baseia numa distinção rígida entre arquétipos de origem junguiana e campbelliana, né? E o que seria a mera função do vilão na trama, que por sua natureza utilitária não comportaria uma contraparte anti com a mesma profundidade simbólica. O que eu busco demonstrar aqui é que a crítica apresentada é inconsistente e baseada em uma visão restritiva e datada da teoria narrativa. Tá? O antivilão não é apenas um modismo, mas assim, um termo descritivo necessário que emergiu de uma evolução da narrativa moderna para classificar um tipo de antagonista complexo, tá? Das quais as características distinguem ele fundamentalmente de um vilão tradicional ou de um antagonista meramente complexo. Certo. Agora eu vou fazer um primeiro contraponto, realmente defendendo a postura, a posição do Narrativando, certo? No vídeo do Narrativando, acerca dos antivilões, ele disse que, na verdade, isso não é algo necessário a favor deles, por conta que, principalmente, muito ele bate nessa tecla no vídeo, que já existem duas nomenclaturas que são realmente descritivas e que encaixam perfeitamente com os ideais do vilão. Certo? No vídeo que ele descreve, ele decorre o vídeo dizendo realmente que existe um termo pro vilão, que é uma categoria de vilão, que ele diz ser o vilão simpático e como é que chama? Tem um outro, eu esqueci o nome. Você pode até me corrigir aí, por favor? O vilão humanizado? Vilão humanizado, isso, obrigado, deixa eu ver. O vilão humanizado e o vilão simpático, que são essas variações de vilão que realmente trazem já nos elucidam, já nos carregam já este peso de um vilão que tem um ideal, como o tio V disse, né, que ele tem um ideal positivo, a fim de que, na crença dele, ele realmente acredita que ele pode corrigir a humanidade, que ele pode melhorar. Então são realmente vilões onde você carrega certa empatia, porque eles são realmente bem empáticos, eles trazem essa ideia de estar fazendo algo por um bem maior, né? Isso já é descrito em uma tese já usada, inclusive, já desde os teatros romanos, teatros gregos, já havia essa terminologia, que justamente já traz já com que esse conceito não é novo. É um conceito já existente, há muito tempo, inclusive, já explorado, e era só uma subdivisão de um conceito de vilão que já existe. Entendi. Quer começar, tio V? Cara, eu substancialmente discordo da tese que o vilão humanizado e o antivilão são a mesma coisa, vendo a raiz por trás de cada um deles. Ao pesquisar, pelo menos eu percebi que o vilão humanizado e o antivilão, eles seguem matrizes diferentes. Enquanto o antivilão é aquele mal compreensível pela emoção, o antivilão ele é o ideal nobre com meios errados. É como se eles fossem meio que os opostos dentro de um mesmo lado. Enquanto o antivilão ele questiona a ética e a ideologia, porque o antivilão ele tem essa característica de botar o protagonista próprio para se questionar dos seus próprios valores, e isso acontece com vários personagens. O vilão humanizado, ele quer mostrar que o mal nasce da dor. Enquanto um busca paz, justiça e equilíbrio, o outro ele já tem uma completa rejeição por tudo. E tem vários personagens que eu consigo citar que fazem essa separação clara do anti-vilão para o vilão humanizado. Os exemplos que eu... Você pode me citar alguns aí, por favor? Com certeza. Do vilão humanizado, cara, eu citei aqui o Mr. Freeze. Não sei se vocês conhecem, o Mr. Freeze é aquele cara do gelo do Batman. Que, porra, ele é foda pra caralho, inclusive. Eu também coloquei aqui o Killmonger.
Não sei se vocês conhecem, é aquele cara lá do... O antagonista lá Killmonger do... da Marvel de Pantera Negra? Isso, esse maluco mesmo. E também eu coloquei o Dabi. Aquele cara lá do Boku no Hero, aquele cara que tem uma parte do rosto queimada. Sim, sim. Inclusive achei que a gente ia colocar só personagem bom aqui nessa lista. Brincadeira, fazer louco. Boku no Hero. Ô, louco, que isso, mano? Que isso, que Eita, isso? porra. Bom, aqui ó, rapidamente, voltando aqui no assunto do vídeo, eu não creio que, eu não me lembro, posso estar incorreto, tá? Eu não lembro se ele falou que os dois não podem ser realmente a mesma coisa, mas eu não me lembro dele ter falado que um vilão humanizado não pode ser um vilão humanizado e simpático. Posso estar enganado, tá? Não me recordo disso no vídeo, mas eu acho que realmente pode conter essas duas características e inclusive defendendo, sendo como contraponto aqui do Narrativando, eu acho que ele muito diz isso realmente por questões estruturais mesmo, de tipo assim, de você ficar repetitivo, fica muito repetitivo você colocar um termo que já é trabalhado já em duas maneiras, você simplesmente simplificar ele em um só, correto? Quais são os contrapontos aí que você pode me trazer frente a isso, Rony? Cara, seguinte. Tá, você sugeriu, né? Tanto você quanto Narrativando sugeriram que o que se chama de antivilão é na verdade apenas o vilão complexo, correto? Ou o humanizado, Uhum. certo? Sim. Embora, Vilão complexo não, vilão humanizado ou simpático. Né? sim, embora a complexidade seja uma característica do antivilão, a principal distinção ela reside na orientação moral e na motivação, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou citar o objetivo final, o método, a relação com o herói e a reação do público. Óbvio que a reação do público, que eu tô dizendo, é a reação do público esperada pela criação do personagem. É a proposta, né? A proposta da reação do público, certo? Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui do vilão tradicional, certo? Como, por exemplo, o Voldemort, tá? O objetivo final dele é basicamente, geralmente, né, do vilão tradicional, é poder, caos, destruição ou ganho pessoal, tá? O método, ele é intrinsecamente maligno, destrutivo, egoísta, etc. A relação com o herói é o oposto moral e funcional, basicamente. E a reação esperada seria a repulsa e o ódio. Até aí tudo bem. Agora vamos para o vilão complexo, né? Com as mesmas características citadas, tá? Objetivo final, método, relação com o herói e reação do público, ok? Vilão complexo. Vou dar um exemplo de vilão complexo aqui, o Loki, tá? Vilão complexo, ganho pessoal, porém com motivações psicológicas profundas. Às vezes um trauma, às vezes algo que aconteceu ali que foi criando sentimentos, como por exemplo inveja, ressentimento, essas coisas, certo? Os métodos questionáveis, porém guiados por emoções humanas, tá? A relação com o herói é geralmente um espelho distorcido ou um rival, tá? A reação do público, né, seria simpatia, pena, compreensão e por aí vai. Aí chegamos no assunto principal, que seria o antivilão. Exemplo aqui, Magneto, dos X-Men, Ozymandias, de Watchmen, e também, né, o tão citado pelo próprio Narrativando, o Thanos. Ok? Então vamos lá. Com as mesmas características, tá? Só recordando. Primeiro, objetivo final do antivilão. Um bem maior para a humanidade ou um grupo, frequentemente idealista. Ok? O método do antivilão. Questionável, porém justificado por uma lógica utilitarista ou uma ética de fins. Relação com o herói. Oposto funcional, porém paralelo moral. Compartilham de um ideal, mas discordam do método. Ok?
Beleza. Reação do público. Concordância com o objetivo, mas repulsa pelo método. Ponto. O antivilão, tá? Ele é definido como um antagonista que possui objetivos heróicos, traços de personalidade ou virtudes. Pode ser ou e virtudes, depende de que antivilão nós estamos falando, que no final o tornam o vilão. Eles são impulsionados por motivos que podem ser moralmente justificáveis, ou por uma nobre causa, mas utilizam métodos questionáveis para alcançá-los. A essência do antivilão é a inversão do anti-herói, né? Que, por exemplo, o anti-herói seria, assim, vamos de uma maneira bem resumida, assim, sabe? Anti-herói, objetivo nobre, métodos questionáveis. Antivilão, objetivo nobre, métodos malignos. Entendeu? Só de uma forma assim resumida, para dar uma... Okay? Essa inversão, cara, ela cria um paradoxo moral que exige um termo específico para análise. Chamar o Magneto, que, por exemplo, luta pela sobrevivência da sua espécie, ou o Ozymandias, que mata milhões para salvar bilhões de meros vilões complexos, é ignorar a tensão ideológica que eles representam. Tá ligado? A validade do termo reside na sua capacidade de descrever essa tensão de forma concisa. Cabacidade, você me fudeu, viado. Vai tomar no cu, tava sério pra caralho. E o cara me manda um cabacidade aí, foi pro caralho. É porque eu lembro que eu tô em call com você, Topinho. Aí eu fico em choque com sua forma de ser cabaço. Aí eu lanço um cabacidade, entendeu? Tá vendo a forma como o Topinho me deixa de... É foda. Ele te deixa molhadinho, né? Ó, vai tomar no seu cu também, né, que vai distorcer conteúdo na casa do caralho, viu? Ok. Gente, foco, continue. Vamos focar aqui. Eu posso só fazer uma pontuação aqui rapidinho? Faça uma pontuação, faça até duas. Eu não sei se você já terminou, né, a sua tese. Já. Eu só queria deixar bem claro que eu não estou a favor dele. Por mais que eu estou aqui sendo o contraponto, eu concordo com eles. Eu quero deixar esclarecer aqui um ponto, quero só dizer alguma coisa aqui, que é o seguinte: existe herói e existe protagonista. Existe vilão e existe antagonista. Os dois, por mais que normalmente eles sejam assimilados, eles nem sempre são os mesmos. Exato. O antagonista é o cara que vai contra, que é ele é literalmente um obstáculo do protagonista. Uhum. O vilão é aquela pessoa que a gente, como público, carrega asco. O vilão então, é o cara que... Ser vilão, herói, todas essas coisas representam mais a moral em si do que de fato papéis em uma obra. Como, por exemplo, usando de exemplo uma obra popular, Death Note. O Light Yagami seria o vilão da história, basicamente, certo? Eu falo vilão, mas com muitas aspas, né? Porque eu falo isso só para dar uma simplificada, porque eu não... só para não ficar batendo muito nessa tecla, certo? Mas assim, o vilão, entre aspas, da série seria o Light. O Light é o protagonista. E o L, que seria o herói, digamos assim, é o antagonista. Então, assim, geralmente estão ligados, mas de uma maneira mais completa, não estão ligados. Então, o herói ou o vilão, eles podem ser antagonistas, podem ser protagonistas, depende do que o autor quer fazer. Então, assim... resumindo o que um protagonista é. O protagonista é quem está contando a história. Por exemplo, o protagonista é o cara que a gente vê aquele universo pela visão dele. Tá? Então o que está sendo contado na obra é a visão do protagonista. Entendeu? Exatamente. Agora eu vou fazer um pequeno link com o último vídeo de debate que a gente teve. Por exemplo, o vilão, como eu disse, o que categoriza ele como vilão é alguém que o público sente asco, certo? Só que quando a gente pega, por exemplo, o Obito, ele é um personagem que não causa asco de todo o público. Inclusive, ele é um personagem que ele é adorado. Ele é um personagem que ele é quisto, lógico, por uma parcela da população de pessoas que não gostam dele. Isso é até compreensível, ou no caso não, né? Se você viu o último vídeo, realmente vai ser muita burrice da sua parte. Mas enfim, ele é um personagem, ele é um antagonista, porque ele vai
de frente com os ideais do protagonista, porque ele não é a favor dos ideais do protagonista, mas isso não quer dizer que ele seja um vilão, ele não carrega asco do público, entendeu? Ele é um personagem que ele tem os ideais dele, a gente respeita os ideais dele, a gente, inclusive, tem gente que até concorda com os ideais dele. Inclusive, ô Bruno, se você puder botar aí algumas prints, eu vou te mandar prints de pessoas que não apenas gostam do personagem Obito Uchiha, mas o amam. Porra, pois é. E aí você vai falar que esse cara é o vilão. Cara, não, o vilão é aquele cara que a gente sente asco, que a gente realmente sente nojo, desgosto daquele personagem. Resumindo, Então, eu acho que é para as muito mais pessoas que gostam de sofisticado. Naruto, Danzou. Exato. E eu Ou até acho que, mesmo o tipo próprio assim, Zetsu Negro. Exato. Não, o Zetsu é só ruim mesmo, né? Só mal Não escrito é só mesmo que se ruim de foda. personagem, mas também ele é um grande filho da puta que não tem nenhum pingo de arrependimento de nada que ele fez. Ele é Tá vendo? matrizmente Isso é vilão. Aí a canalha. questão é, você falar que, ele é só um anti-vilão, porque, quer dizer, ele é só um vilão, porque não existe outra definição de vilão. Que isso, inclusive, foi uma das frases que o próprio narrativando falou no vídeo Não, dele. calma, Não deixa eu existe só outra definição. corrigir você, que ele não usou isso. Ele usou o que ele falou foi o seguinte, que o termo anti-vilão não pode existir porque o termo o vilão é raso. Por isso que anti-herói Certo. existe e vilão não, na visão dele, obviamente. Ele disse que o termo de vilão é um termo raso, que é o que ele definiu, né? Que inclusive ele mesmo falou que o termo de vilão é raso, pois o vilão é só aquela pessoa que gera asco do público. Beleza, concordo, vilão é aquele que gera asco do público. Porém, existem antagonistas que também são anti-vilão. Por quê? Porque tem pessoas que têm asco, tem pessoas que não. Como, por exemplo, o Obito Uchiha. Tem gente que concorda com ele, tem gente que discorda dele. Por isso que quando Entendeu? eu... Isso é, no meu ver, um anti-vilão. Uhum. Entendeu? Isso, no meu ver, é um anti-vilão. Ok. Você ser uma pessoa que divide mares. Beleza, eu concordo, eu tenho certo asco dele, mas eu concordo, ou eu tenho certo asco dele e discordo, ou eu não tenho asco, eu tenho adoração com ele, mas eu discordo do que ele faz. Entendeu? Essa diferença, assim, essa parada assim, que te põe para ter um conflito de valores, é algo que, na minha visão, categoriza muito como anti-vilão. Sim. Porque foge dessa dualidade que o V mencionou. Exatamente. E cara, por isso mesmo que eu coloquei na característica reação do público, por isso que eu pontuei, dei ênfase na parada de reação do público na questão da proposta do autor para a reação do público. Ele fez o personagem pensando que tal reação seria a reação do público. Por isso que eu não falei, tipo, reação das pessoas em geral. Porque, por exemplo, se a gente for pegar de fato as reações do público com base no Obito, elas são diferentes das quais o autor queria que fosse a reação do público, né? Por exemplo, a reação do público que o autor esperava, né, na minha concepção, seria a concordância com o objetivo, mas a repulsa pelo método. Que é, de fato, a reação do público que alguém espera quando se cria um antivilão. Agora, tem pessoas que não sentem de fato isso, mas, obviamente, que eu uso esse termo da reação do público com base no que o autor espera que seja, porque as pessoas são diferentes. Cada um vai ter, de fato, uma reação. Com base no que gosta, com base no que não gosta e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente não pode falar assim, não, todo mundo acha isso, sendo que não é verdade. Todo mundo é diferente, todo mundo gosta de coisas diferentes. Então, obviamente, que a reação vai ser para cada um de um jeito. Entendeu? Então, assim... Eu acho engraçado também que no próprio vídeo, o narrativando, ele se refuta, na minha opinião. Por quê? Porque ele diz que o vilão ele é um termo simples, pois ele defende apenas a ideia de uma pessoa que é carregado asco por uma comunidade, certo? Ou seja, uma pessoa realmente que é odiada pelos próprios espectadores. E no mesmo vídeo, ele diz que o vilão simpático é aquela pessoa com que o público carrega empatia. Então é algo deveras controverso. De fato. É algo deveras controverso. E é por isso que eu defendo, sim, a ideia do anti-vilão. Porém, como eu estou servindo aqui como contraponto, eu vou tentar defendê-lo mesmo assim. Beleza. Continue, por favor. Eu gostaria que o V falasse um pouco. Tá calado. Só acompanhando a linha do raciocínio de vocês. Entendi. Enfim, dando mais profundidade aos personagens classificados de anti-vilão. Alguns aí o Pedro já citou. O Obito Uchiha se encaixa também nessa definição do anti-vilão. Outro que também se encaixa nessa definição seria o próprio Nagato de Naruto, que usa métodos
puramente destrutivos, mas para esfregar na cara do Naruto, que é o suposto herói protagonista da obra, que faz parte da própria matriz da humanidade, este ciclo de ódio, de morte e de dor que nunca se acaba. Ele queria mostrar para o protagonista que não importa quanto tempo se passasse, se as coisas permanecessem do jeito que estavam, nada iria mudar na prática, já que as nações elas queriam manter uma, entre aspas, paz, só que por meio de uma quase guerra. As vilas em Naruto, por exemplo, elas são frequentemente elas atacam umas às outras, só que eles não partem para a guerra total por meio de uma, como é que eu posso dizer? É aquele pause temporário. Não me ataca que eu não te ataco. Mas não é paz, né? Uma trégua. Uma trégua. Exatamente. É uma trégua. Só que basta um pequeno estopim para outra guerra começar. E em Naruto, cara, até agora nós já tivemos 4 grandes guerras numa duração de 1000 anos. E quando surge algum personagem que está disposto a enfrentar o protagonista e dar a ele o seu ideal, apresentar o que ele está fazendo e até mesmo provando o ponto dele para o protagonista, que o que ele está fazendo nada mais é do que os ninjas já vêm fazendo há séculos, fez com que o protagonista não conseguisse refutar nada do Nagato naquele momento, pra você ter ideia. Porque ele estava vendo que, por mais que ao redor dele tivesse destruição, o que o Naruto estava defendendo ali como o papel de herói protagonista era a permanência daquela situação. O Nagato, por mais que ele tivesse atacado Konoha e tivesse matado dezenas de milhares naquele ataque em busca do Naruto, porque ele queria especificamente a 9 caudas, era um meio radical, extremo e sim perverso. No entanto, não no intuito de espalhar mais ainda aquele ódio. Ele queria pegar aquele radicalismo para dar aquela balançada no mundo e dizer: chega desta merda, praticamente. Ele queria mostrar para o Naruto que o mundo ele fica preso em um ciclo infinito de caos, na qual a sociedade ignora e fala que é impossível parar este ciclo. Apenas aguente firme e, entre aspas, siga em frente. Como se você apenas tivesse que viver no meio daquele mundo tóxico, naquele mundo onde crianças são assassinadas a sangue frio por nações inimigas, e você enxergar naquilo como, a vida é assim, fazer o quê? Mas o Nagato, ele realmente colocou as nações de joelhos e fez com que eles ouvissem o que ele tinha para dizer. Mesmo que os meios para chegar naquele ponto definitivo de paz que ele estava lutando para alcançar fosse puramente radical. Era radical? Sim. Era cruel? Sim. Mas existe aquele mal que é necessário existir para fazer com que aquela população que está presa num ciclo de praticamente de sociopatia, de crueldade pura, acordar e ver que há outro caminho de se seguir, mas ela precisa daquele balanço para acordar. É como se o Nagato quisesse dizer assim: gente, isso aqui não é normal não, gente. Vamos mudar? Só que o sistema é tão forte, essa realidade ninja, eles já estão tão acostumados com a crueldade, com a perda, com o massacre, e até mesmo com a morte prematura de crianças, que aquela realidade para eles é uma coisa que você só precisa aguentar firme. Porque caso você se rebele contra aquela realidade, você é o errado, é o criminoso. Como se não fosse criminoso por si só a educação ninja. E o Nagato, ele justamente queria mostrar para o Naruto que o mundo era uma bosta. Aquele sistema inteiro era um caos completo, o que é reforçado pelo Obito Uchiha mais para frente. Já que ambos estavam seguindo o mesmo conceito. Ambos perderam tudo. Ambos perderam as pessoas que eles mais amavam.
o mundo tirou tudo deles. E eles tinham que fazer o quê? Abaixar a cabeça e, entre aspas, seguir em frente, apenas aguentar a tirania daquele mundo, ou fazer aquele mundo ver o seu próprio reflexo e, através da perversidade, eles quererem mudar. É assim que o antivilão age em essência. Diferente de personagens, por exemplo, como o próprio Darth Sidious e o Voldemort. De um lado você tem o Darth Sidious de Star Wars, que não estava nem aí para nada e nem ninguém, a não ser da sua própria superioridade de poder e autoridade contra os outros. Para ele, foda-se explodir um planeta. O que importa era as pessoas temê-lo e não tentarem nada contra ele. Já o Voldemort, ele não tinha um único pingo sequer de simpatia por nada, nem pelos próprios seguidores. E os ideais dele, cara, eram puramente totalitários. Na verdade, sei lá, eu acho que talvez o Voldemort seja até pior do que aquele bigodinho da Alemanha. Realmente, cara, é uma discussão. Cara, eu gostaria muito, inclusive, de fazer um pequeno adendo aqui no vídeo. Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso daí, tá? Eu ficaria muito contente realmente com a opinião de vocês aí no comentário, né? Enfim. E por favor, continuando o sugestões vídeo. de vídeos também pra gente fazer. Porque Sugestões, sim. a nossa criatividade, por mais que seja bastante boa, né? Elogiando tanto a minha quanto a dos meus companheiros aqui. Mas também ela não é infinita, né, rapaziada? Então, se puderem estar dando sugestões aí, sei que vocês querem que a gente debata mais, vocês querem que a gente fale de algum anime específico, série, filme, ou vocês querem que a gente fale de personagens, ou demos nossa opinião com base em certos assuntos, animes, mangás, tudo. O que vocês quiserem que nós façamos, deixa aí nos comentários. Inclusive personagens também a gente faz, não só de obras em si, personagens. Enfim, e muito em breve, tá? Queria fazer um anúncio aqui, aproveitar que você puxou, né? O momento, né? Então eu vou falar. Vou começar a fazer vídeos de Bleach para esse canal, ok? Inclusive, tá? Tem opiniões muito parecidas com a do Narrativando quando se trata de Bleach. Porque se tem uma coisa que ele manja, eu vou assumir aqui, cara. Eu vou assumir aqui porque eu não sou hater, né? Quando é pra elogiar, eu elogio, entendeu? Vou assumir aqui. Se tem uma pessoa que sabe de Bleach pra caralho e sabe do que tá falando, é o Narrativando. Entendeu? Ele é o cara que é o pós-doutorado em Bleach supremo, irmão. Então, assim, só deixando claro aqui, entendeu? Enfim, é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve, porque senão vai dar 3 entre 3 da manhã, eu vou ter que ir na casa de cada um puxar o pé, viu? Agora vem uma outra perguntinha que eu queria fazer pra vocês. Vocês acham que o termo anti-vilão e os outros dois que foram mencionados no vídeo, como o vilão simpático e o vilão humanizado, conseguiriam viver em harmonia? Todos eles? Cara, antes de que a gente possa responder essa pergunta, eu posso falar sobre um ponto em específico? Eu tô pra falar desde perto do começo do vídeo, mano? Claro, pode. Muito obrigado. Eu queria falar sobre o argumento dele, né, do nosso querido amigo Narrativando, de que um arquétipo só é válido se tiver raízes diretas na psicologia junguiana ou no monomito de Joseph Campbell, tá? Eu quero dizer que isso ignora a natureza evolutiva da teoria narrativa. Arquétipos não são entidades estáticas. São padrões narrativos que se adaptam e se expandem em resposta às mudanças culturais e à crescente sofisticação das histórias contadas, tá? A jornada do herói de Campbell, por exemplo, é um modelo descritivo e não prescritivo. A própria crítica literária e a teoria do cinema reconhecem que os modelos clássicos, embora fundamentais, são insuficientes para caracterizar a complexidade moral e psicológica dos personagens contemporâneos. A teoria de Jung e a teoria de Campbell a teoria de Jung e Campbell, ok, serve como fundação, tá? Mas não como o limite da análise narrativa. O surgimento de termos como anti-herói e, subsequentemente, anti-vilão
é uma resposta direta a essa insuficiência. Elas preenchem lacunas conceituais criadas por narrativas que subvertem as expectativas morais tradicionais. Essa que é a minha visão sobre esse ponto específico da opinião do narrativão. Certinho. Agora, excelente, inclusive, eu concordo muito com essa posição que você colocou, eu acho sensacional essa posição que você colocou, tá? Porque é a mesma coisa de, por exemplo, eu dizer que, por exemplo, a mesma coisa de eu dizer que uma estratégia de marketing ela é inválida porque ela não tem raiz no estudo de marketing, só que o marketing por si só, ele já é um estudo que ele se move, entendeu? Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. É de natureza Ele não é algo evolutiva. estático. Exato, ele é de natureza evolutiva, ele não é estático, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Então não tem também como eu fazer essa afirmação. Excelente ponto que você colocou. Agora eu vou voltar novamente para a pergunta que eu tinha feito. Vocês acham que esses termos que existem já, que já são realmente que o narrativa citou, né? Que é o vilão simpático e o vilão humanizado, vocês acham que ele E o podem complexo viver, também, né, que ele citou. e o complexo, sim. Você acha que eles podem viver em harmonia com o anti-vilão? Ou vocês acham que realmente teria que deixar de usar o anti-vilão, quer dizer, os outros vilões aí para poder usar o nome do anti-vilão? Cara, quer começar? Deixa eu ver, eu começo. Pode primeiro, relaxa. Deixa alguém Tá bom. começar, né? Cara, Não, então beleza, assim, tá bom. sinceramente, ô Tupinho, pra mim depende muito, cara. Porque, na minha humilde opinião, qualquer personagem pode sim viver em harmonia se o autor souber o que ele tá fazendo. Sacou? Se for Não, mas eu uma digo a parada nomenclatura. bem escrita, né, da mesma forma. Se for uma parada, mas você quer dizer, tipo assim, viver em harmonia como? Eu posso do mesmo jeito usar o anti-vilão e ainda existir os termos como, por exemplo, vilão simpático, vilão desenvolvido, Sim, vilão porque são coisas todos diferentes. esses outros. Sim, São coisas diferentes, no seu sim, certo? sim. O tradicional, o complexo, o antivilão, o humanizado, entendeu? Então são coisas Posso diferentes. ter um vilão que ele é tanto humanizado quanto anti-vilão e ao mesmo tempo um vilão desenvolvido? Não, ao mesmo tempo em um personagem só, você fala? Tipo assim, Mudei um. ou não. Também pode ser, tipo assim, que exista um vilão que ele é humanizado, um vilão que ele é anti-vilão e ao mesmo tempo um vilão simpático, um vilão que ele é o vilão desenvolvido e o vilão anti-vilão. Ele pode carregar mais de uma sintaxe ou só uma, eles podem conviver ao mesmo tempo. Ô Topinho, uma diriam pergunta. isso daí? Uma pessoa pode ser empática e insensível ao mesmo tempo? Não. Uma pessoa pode ser, sei lá, é a pessoa mais bondosa do mundo e ser psicopata ao mesmo tempo? Não. Uma pessoa pode ser preguiçosa e trabalhadora ao mesmo tempo? Não. Tá aí sua resposta. Mas você tá me dizendo que eles são contrários. Que todos esses argumentos e todas essas outras coisas aí são contrários, são antagonistas umas das outras. Cara, não necessariamente, tá? Mas eu dei esse exemplo não por ser um exemplo totalmente preciso. Eu dei esse exemplo porque Tá. é uma forma mais resumida. Mas se você quiser que eu de fato complete o que eu de fato acho de uma maneira totalmente extensa, lá vai. O que eu acho é o seguinte: por serem coisas diferentes, vai ser mais difícil de você colocar diversas características, diversos arquétipos, né, na verdade, diferentes em um personagem só. Porque, principalmente pelas diferenças colocadas nesse vídeo aqui, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O vilão tradicional e o vilão complexo. Você consegue enxergar uma fusão do Voldemort e do Loki? Caramba. Então, você consegue Quer dizer, enxergar uma fusão, né, de personalidade do Loki e do Magneto? É difícil. Eu acho que assim, cabe ao escritor. Mas Exato, realmente bem exato. difícil. Por isso que eu falei. Eu falei que assim, Entendi. depende muito do escritor. Por quê? Porque, cara, poder pode, né? A criação da narrativa, né, a narrativa em si, é limitada pela criatividade. Se for bem escrito, se for bem feito, ele conseguir juntar, é isso. Agora, se não conseguir, nem faz, né? Porque
eu acredito, uma das coisas que eu mais admiro, tanto em pessoas quanto em próprios autores e escritores, são quando eles têm uma limitação, eles sabem que eles têm essa limitação e não tentam forçar essa limitação. Então, por exemplo, se um autor, sei lá, ele vai fazer um protagonista ou um antagonista, ele vai fazer um personagem em geral, que é um vilão. Tá, beleza. Aí ele conhece os arquétipos, só que daí ele quer fazer uma junção. Porque ele quer fazer um personagem bastante completo. Entendeu? Então ele quer juntar. Só que daí ele percebe que ele não vai conseguir juntar. E aí ele tem uma escolha a fazer. Ou ele não faz por ter essa limitação, né? Aí depois disso, se ele vai treinar ou se ele vai deixar pra lá, aí já é com ele. Mas são duas opções só. Ou ele deixa pra lá, fala assim, olha, eu não tenho capacidade para isso, vou treinar para um dia ter para eu conseguir fazer isso um dia, pode ser que sim. Ou eu forço e com alta probabilidade de ficar ruim. Entendeu? Então, um cara que sabe disso, sabe que ele é limitado em certas coisas, sabe que não é o forte dele, e não faz porque ele de fato ama a obra e ele quer evitar qualquer chance de dar errado, é uma coisa que eu admiro bastante. Certo? É uma coisa que eu admiro muito. Então, assim, resumindo tudo que eu falei até agora, depende. Depende de quem tá fazendo, depende de como vai ser feito, depende das próprias habilidades de quem tá escrevendo, de quem tá construindo isso. Certo? Então, pra mim, depende muito. E pra você, deixa eu ver. Cara, pra mim depende especificamente do que o autor quer passar na história. Exato. O autor ele já precisa começar a história já tendo como objetivo final o que ele quer mostrar para o público antes de criar os personagens. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para você, Bê. Você acha que, não no mesmo personagem, mas você crê que cabe eu colocar todas essas nomenclaturas, elas coexistirem de maneira diferente? Você acha que não vai haver confusão, por exemplo, se houver tanto vilão simpático, quanto anti-vilão, quanto vilão desenvolvido, quanto tudo isso? Você acha que a inserção do anti-vilão nesse meio não vai atrapalhar o coisa? Você acha que são coisas que se assimilam, vai ter que tirar uma ou duas nomenclaturas? Você acha que como é a sua visão dessa maneira de... Cara, eu acho que no meio de uma história você consegue apresentar personagens diferentes, antagonistas, só que exercendo papéis de contrapontos um do outro. Imagina você numa história na qual você tem o vilão clássico e também outros personagens que são subdivisões desse mesmo arquétipo. Você tem o vilão clássico, por exemplo, o Darth Sidious, que não tá nem aí pra nada nem ninguém, e só tá a fim de se sobressair pela escravidão e, enfim, pelo autoritarismo de si próprio contra a galáxia inteira, tipo, pra ele dane-se todo mundo. E ao lado dele, você também tem subdivisões, outros personagens que também são antagonistas, mas que têm uma outra visão do vilão clássico. Ou seja, você tem personagens representando o vilão humanizado, o anti-vilão, você tem o vilão clássico. Então, tipo assim, dá pra você... Ou seja, você não só acredita que eles podem trabalhar muito bem com as 4 nomenclaturas, como também podem trabalhar na mesma obra com personagens diferentes. E perseguindo até mesmo ideais diferentes. Interessantíssimo. Você O que ter você acha sobre isso? tantos tipos de antagonistas diferentes que você consiga colocar até mesmo o próprio antagonista contra esses diferentes arquétipos de vilões. Você ter o antagonista, e você ter o vilão clássico, o humanizado, o anti-vilão, e praticamente eles se contrapondo uns contra os outros, porque eles não concordam com a mesma linha filosófica de pensamento, por perseguirem objetivos ou egoístas ou nobres, dependendo do que o autor quiser. Ô, Topinho, Opa, eu posso dar mais um ponto aqui em relação à crítica ao Claro. Thanos e a redução da análise? claro, por favor. Então tá bom. Cara, então,
O vídeo critica a popularização do termo usando o Thanos é foda. Agora eu dei uma tropeçada ridícula, né? Mas pelo menos ficou engraçado. Por favor, Não, mas relaxa que estamos juntos, depois a mano. gente tem que fazer um vídeo inteiro só com erros de gravação, mano. E assim ficou Vai ficar muito Não, engraçado, não. vai ficar muito engraçado. Beleza, Mas relaxa que estamos juntos, mano. estamos juntos. Tá bom, vai tomar no seu cu. Então, o vídeo critica a popularização do termo usando Thanos como exemplo de simplificação nociva. No entanto, o Thanos ele é um exemplo canônico de antivilão. E a crítica falha em reconhecer a precisão do termo para descrever sua função narrativa. Thanos não busca poder ou caos. Ele busca o equilíbrio universal através de um ato de genocídio em massa. Sua motivação é a nobreza distorcida de um salvador autoproclamado. Ele é um utilitarista cósmico. O público não o odeia ele por sua maldade intrínseca, mas sim por sua solução moralmente abominável para um problema que ele percebe como real. A crítica do vídeo sugere que o termo antivilão é nocivo por reduzir a discussão. Pelo contrário, tá? O termo eleva a discussão, permitindo que a análise se concentre na filosofia e na ética do personagem, em vez de apenas em sua função de obstáculo. Eu acho muito interessante, mano. E, por exemplo, eu lembro que na época que lançou o Ultimato, né? O Ultimato ou Guerra Infinita, havia tipo uma espécie de meme dentre as pessoas que eram fãs da Marvel, as Marvete, né? As Marvada. Exato. Que era como? Como, por era exemplo, famoso... eu, né? Meu nick não é de ano que era Boval à toa, mas tudo bem. Então, as Marvada, né? Exato. Aí tem aquele meme que era assim, gente, me desculpa, tá? Mas eu concordo com o Thanos. Porque assim, cara, é uma parada que faz o povo se dividir. Faz. Eu acho que isso é muito Faz. belo. É muito Porque belo. mexe isso, muito na com a narrativa. lógica do povo, tá ligado? Porque Pois é. vai isso de eu acho acordo muito com a bonito. lógica, mas não vai de acordo com a moral, entende? Pois é, viado. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito da hora. Porque você realmente traz o seu público à tona, assim, você realmente trabalha com o seu público como uma ferramenta. Uhum. Não só como o consumidor final, sabe? Mas o seu público ele é realmente uma ferramenta do tipo, o meu público concorda ou não com o que o antagonista ou com o que o vilão ou o antivilão tá dizendo. Então, Entendeu? Normalmente nesse caso é antivilão, por quê? Porque ele não causa tanto asco, né? sim. Mas, Assim, poxa, depende também, né? sensacional. Que nem eu falei, depende de pessoa pra pessoa. Além do mais, Mas, assim, a própria moral em no si quesito, é no quesito subjetiva. proposta, ele não foi criado para que as pessoas sentissem asco. Mas as pessoas podem sentir, né? É porque as pessoas são diferentes. Exato. Mais alguma coisa pra adicionar, Oni? Cara, sim. Eu queria aproveitar, né, que você já perguntou, e queria colocar mais um ponto, né? Eu queria colocar o ponto do reconhecimento formal e da linguagem crítica, tá? Por quê? Porque a teoria narrativa, especialmente em contextos de escrita escrita criativa e crítica de cultura pop, ela é uma disciplina viva, tá? Que incorpora e formaliza termos que emergem do uso prático. O termo antivilão é amplamente reconhecido e utilizado por pontos de análise narrativa e escrita, como Studio Binder, o Self-Publishing School e o Fictionary. Tá? A rejeição do termo, com base em sua origem popular ou de internet, é um erro de perspectiva. A linguagem crítica se desenvolve a partir da necessidade de descrever fenômenos recorrentes. O fato do termo ter se popularizado é uma evidência de sua utilidade descritiva e não de sua invalidade. A crítica do vídeo, a apropriação de termos por canais estrangeiros, como o citado por ele mesmo, o Tale Foundry, é uma falácia de associação. A validade de um conceito não é determinada por quem o populariza,
mas por sua utilidade e poder descritivo na análise de obras. O antivilão é uma ferramenta analítica que permite a diferenciação clara entre o vilão que age por maldade, o vilão que age por trauma pessoal e o vilão que age por um ideal bem maior. Entendeu? Então o conceito de antivilão é um arquétipo narrativo válido e necessário para a crítica contemporânea. Ele representa a evolução natural da narrativa que busca explorar as áreas cinzentas da moralidade. A tentativa de refutar o termo, só se baseando em uma adesão estrita aos modelos de Young e de Campbell, ignora a dinâmica do desenvolvimento da teoria literária. O antivilão ele é o reflexo de uma sociedade que questiona a dicotomia moral absoluta e exige antagonistas cujas ações, embora terríveis, são motivadas por uma lógica que ressoa com o público. Então o antivilão ele não é uma simplificação, mas sim uma especificação que enriquece a linguagem crítica, permitindo uma análise mais profunda da tensão entre fins nobres e meios condenáveis. Então, é exatamente isso interessante que você pontuou, porque isso não é tão novidade, né? Como o próprio vídeo do Narrativando diz, já existiam esses padrões de vilões que realmente têm uma crítica ética e moral profunda, que já existia desde a Grécia Antiga, né? Então, essa necessidade de você fugir da dicotomia, não é algo tão novo, é algo que já vem do nosso ser humano. A gente quer fugir desse estigma de falar que o cara ele é ruim meramente por ser ruim e o outro é bom meramente por ser bom. É lógico que existem obras que a gente aprecia também que são meramente bondade por bondade. Por exemplo, o Superman e no caso de vilão por apenas ser vilão, por exemplo, o Coringa. Beleza, ele tem os motivos dele, mas a verdade é que ele só quer o caos, né? E por mais que a gente realmente aprecie obras como essa, existe uma necessidade interna do ser humano de realmente buscar um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de humanidade dentro de uma figura que ela é tida como um completo antagonista, não monstruosificar, se é assim que posso chamar essa palavra, né? Ou a pessoa que está tido como vilão, como antagonista, né? Tentar dar um pouquinho de empatia por esse lado. Então eu acho muito interessante isso daí que você falou, né? Eu acho que, assim, como o Narrativando disse no vídeo, atualmente não é considerado um termo literário, porque não é aprovado pelas grandes faculdades e áreas de estudo de narrativa, certo? Mas eu espero, de um fundo do meu coração, que em breve a gente realmente tenha adesão desses conceitos, porque são conceitos realmente muito claros, cara, muito nítidos, né? Eu acho que são muito necessários aí, no meu ver, né? Eu acho que de vocês também. Da mesma forma que as pessoas antigamente tinham uma certa repulsa pelo anti-herói, hoje praticamente todo mundo reconhece esse termo do anti-herói. Se você olha hoje pro Superman e pro Deadpool, você não vai dizer que ambos são heróis. Ninguém hoje em dia tem a pachorra de dizer: olha, o Deadpool ele é um super-herói super do bem. Mas não é, né? O cara, praticamente, ele joga futebol com a porra das cabeças decapitadas dos inimigos dele. Que puta herói, hein? Não. Tá ligado? Então, inclusive teve um momento do Deadpool na Marvel e ele chegou até a ser considerado vilão pelo público, porque, cara, é a vez daquele quadrinho que ele matou toda a Marvel, tá ligado? Essa HQ é lendária. Isso aí é coisa de vilão, rapaz. O que ele tá fazendo uma porra dessa? Tá ligado? Assim, eu, quando li, eu tive essa reação. Eu falei, caralho, isso é coisa de vilão, filho. Por que você tá fazendo essa porra, mano? Tá ligado? O vilão tradicional. Tipo, eu estou fazendo isso porque, foda-se, eu posso, eu vou fazer, tá ligado? Foda-se. Interessante também são os casos... Só fez, tá ligado? Interessante também, cara, eu acho que são os casos em que você pesquisa o nome de um personagem no Google, por exemplo, o Deathstroke, e lá em cima, quando você vê o nome do Slade Wilson, logo abaixo está escrito super-herói, mas sabendo que o cara, ele faz o papel de antagonista em várias histórias do Batman, ele é descrito como super-vilão, sendo que o cara nada mais é do que a porra de um mercenário.
Então, é a mesma coisa. Mano, tem como. Você consegue. Ô Topinho, vou fazer uma pergunta pra você. Tanto pra você quanto pro tio V. Sendo bem sincero. Você consegue comparar, por exemplo, o Homelander ou o Voldemort, o Sauron, com a porra do Deathstroke? Cara, não. Não tem como. Claramente não. Esses caras são vilões. Esses caras são vilões, com V maiúsculo, tá ligado? Vilão tradicional mesmo, pancada. Porra, O V maiúsculo, Deathstroke você acabou de não, falar, o Exterminador V de não. vingança, O cara. Exterminador pra mim, ele tá ali entre... Ele já foi, em muitas histórias, ele age como um anti-herói. E na grande maioria das outras, ele também age como um anti-vilão e não como, de fato, um vilão por si só. Né? Porque vilão mesmo é esse que eu citei, velho. É o vilão tradicional mesmo, o mal pra Exato. caralho e se foda. O Johan, por exemplo. Irmão, o Johan é mal e foda. Óbvio que tem toda uma complexidade pra ele ser mal daquele jeito. Mas assim, até porque é muito bem escrito, tá? Inclusive, Então, acho que ele se encaixa em vilão personagens, complexo. na minha opinião, um dos meus preferidos assim, da Ele encaixa história, em vilão irmão. complexo. Mas assim, Ele encaixa em vilão complexo. o Johan? Não. Não? Não. Bom, enfim, deixa pra um outro debate. O que eu quero dizer é o seguinte. Cara, inclusive você falou vilão com V maiúsculo. O próprio V de vingança também é um caso curioso, né, a ser mencionado. V de vingança pra mim é Anti-herói. anti-herói ou anti-vilão. Qual é o papel Eu do acho V que de ele é vingança? vilão. O V, o mascarado, ele procura bater de frente com o governo fascista, praticamente, da história fictícia ali dele. É como se ele vivesse o 1984, só que ele sendo aquele ponto-chave na história para fazer com que as pessoas parem de temer o seu governo. Mas deixa eu ver, aí eu tenho uma pergunta pra você. Famoso loading. Deixa eu ver. Tá. Ok, beleza. Então, o que eu queria te perguntar, cara, é o seguinte, tá? Você descreveria o V de Vingança como sendo um cara... Eu esqueci o termo, mano. Deixa eu dar aquela pensada rápida aqui. O Radical? cérebro do The Flash, tá ligado? Você descreveria o V de Vingança como um cara... Filha da puta, mano. Eu me lasquei. Cara, filha da puta, mano. Cara que faz... que toma decisões malignas. Aí depois você corta esse pensamento gigante, por favor, Topinho. Deu um branco aqui em mim, absurdo de grande, velho. Deu um branco gigante, mano. Misericórdia. Você escreveria o V de Vingança, querido tio V, né? Como as crianças chamavam ele. Né? Né, tio V? Né, tio V? Caralho. Você o descreveria como alguém que toma atitudes malignas? Ou apenas moralmente questionáveis? Cara, na própria história, nós vemos que o V, ele não age de forma egoísta. No entanto, ele tem características de um Deathstroke da vida. Por quê? Porque na história, ele é um mascarado, ou seja, a gente não sabe o nome, a gente não sabe a identidade, nem de onde que ele veio. A gente sabe que ele está tentando nutrir apoio popular para derrubar aquele governo autoritário. E para isso, ele usa do assassinato e manipulação de massa para conseguir isso. Então, tipo assim, você acha que ele age mais com um objetivo nobre e métodos questionáveis ou um objetivo nobre com métodos malignos? Agora travou a tua voz, cara. Tá, eu vou falar de novo então. Você acha que o V, ele age como, tipo assim, um objetivo nobre, mas porém com métodos questionáveis? Ou você acha que ele age com um objetivo nobre, porém com métodos malignos? Objetivos nobres com métodos questionáveis. Então acredito que ele se encaixaria mais em anti-herói. Porque por mais que ele mate pessoas, ele não mata civis, ele não mata
por matar e dane-se. Todas as pessoas que ele mata naquela HQ são praticamente soldados obedientes do regime. O regime que mantém a opressão naquele povo. E justamente aquilo que ele quer é conseguir a confiança do povo em prol deles acordarem e se rebelarem contra o governo autoritário. E isso eu não acho uma coisa ruim. Enfim, interessante todo esse debate. Eu gostei muito desse debate. Eu gostei muito da opinião dos dois participantes aqui. Mas eu ainda não gostaria muito acabei, que Topinho. vocês Tô deixando também- bem claro, tá? Ah, tá, não. Então pode fazer a sua finalização. A gente já tá chegando no final do vídeo. Beleza. Bom, todos os comentários que eu fiz foi sobre o primeiro vídeo dele. Agora eu gostaria de comentar sobre o segundo, certo? Filho da puta, vamos fazer um segundo vídeo. Não, mano, não, os dois vídeos, inclusive vocês estavam falando do segundo até agora, eu tava falando do primeiro, tá? Então assim, você que se foda, você ficou puxando pergunta aí, eu já tenho tudo escrito, né? Pra ter mais ou menos uma ideia do que a gente vai conversar. Então, você que se lasca porque você que puxou, né? Enfim. Pergunta, né? Agora vamos lá. O vídeo em questão seria o vídeo ali, né? Que é o do título, né? Antivilão. Vídeo definitivo expondo a fraude, que é o segundo vídeo dele. Que é um pouco maior do que o primeiro, né? Ele argumenta que o antivilão é um conceito inválido, comparando e usando o termo terraplanismo narrativo. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Vocês lembram dessa porra? Lembro. Inclusive o Topinho Recordo só viu bem. esse vídeo do qual eu estou falando agora, que é o segundo. É. A principal premissa é que, enquanto o herói é um arquétipo complexo que permite a existência do anti-herói, o vilão é uma classificação superficial para o cara mal, né? Dito por ele mesmo. Consequentemente, tentar derivar um antivilão de um conceito tão raso seria logicamente inconsistente dentro da teoria narrativa. Tá? O Mano Narras sugere que termos como vilão humanizado ou vilão simpático seriam mais precisos e já existentes, invalidando a necessidade do antivilão. Mas contrariando a simplificação apresentada no vídeo, o vilão na narrativa ele não é meramente uma figura unidimensional de maldade. A teoria narrativa reconhece a complexidade e a função crucial do vilão na construção do enredo e no desenvolvimento do herói. Vilões frequentemente possuem motivações complexas, passados trágicos, ideologias distorcidas ou objetivos que sua própria perspectiva são justos ou necessários. A jornada do vilão, embora muitas vezes oposta à do herói, pode ser igualmente rica em desenvolvimento e transformação. O vídeo aceita a validade do anti-herói, definindo ele como um protagonista que carece de atributos heróicos convencionais, exibindo qualidades moralmente ambíguas ou até negativas. Essa aceitação ela é fundamental, porque o anti-herói estabelece um precedente para a existência de personagens que subvertem as expectativas morais tradicionais em suas respectivas categorias. Se um herói pode ser anti, por que um vilão não poderia ser? O cerne da refutação, né, da nossa opinião, tá, etc., chamem como quiserem, reside na distinção entre o antivilão e os conceitos de vilão humanizado ou vilão simpático, embora haja sobreposição. O antivilão representa uma categoria mais específica e funcional. O vilão humanizado barra simpático, que eu não sei se eu falei do complexo, mas do humanizado barra simpático eu não falei, tá? Vamos falar dele agora. Ele se refere a um vilão cujas motivações, sofrimentos ou qualidades positivas são exploradas para gerar empatia ou compreensão por parte do público. Pera, é isso mesmo. Eles ainda são fundamentalmente antagonistas com objetivos prejudiciais
mas sua humanidade é destacada. O antivilão é um personagem que, embora opere como um antagonista, geralmente, ele possui objetivos, métodos ou uma moralidade que de alguma forma se alinham a um bem maior, a um código de ética distorcido ou a uma causa que o público pode considerar justificável, mesmo que seus meios sejam questionáveis. Né? Mas puxando mais pro lado é maligno, né? Maléfico. Por isso é um anti-vilão ao invés de anti-herói. A chave é que suas ações, mesmo que prejudiciais, não são egoístas. Ou não só egoístas e malévolas, mas sim orientadas por uma finalidade que ele percebe como positiva ou necessária para o mundo. Eles podem até mesmo ser vistos como heróis de sua própria história, com um propósito em sua essência, com um propósito que, em sua essência, não é malicioso, mas que entra em conflito com os protagonistas. Aqui, e os exemplos que eu citei antes, né? Thanos, Magneto, Ozymandias e por aí vai. Então, assim, isso que eu estou falando até agora é só uma recapitulação do que a gente falou aqui, certo? E adicionei alguns pequenos pontos do próprio vídeo do Narrativando, entendeu? Então, é só uma finalização mesmo. O argumento de que o antivilão não existe, como um conceito narrativo válido, é uma simplificação excessiva, como a gente já disse aqui, da complexidade dos personagens na ficção, embora a terminologia possa ser debatida em círculos acadêmicos. A funcionalidade e a presença de personagens que se encaixam na descrição de antivilão são inegáveis. Eles enriquecem as narrativas, desafiam as dicotomias morais e oferecem ao público uma reflexão mais profunda sobre o bem e o mal, a justiça e a necessidade. O antivilão, assim, de forma nenhuma, é um terraplanismo narrativo. Mais uma evolução natural da complexidade dos arquétipos na ficção contemporânea. É isso. Essa é a minha opinião, de uma maneira resumida. Tanto do primeiro quanto do segundo vídeo. Eu acredito que eu já tenha falado tudo que eu queria falar aqui. Tudo que eu precisava falar aqui. E, cara, sinceramente é isso. E, rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando novamente, deixe o seu like, se inscreva no canal. Deem suas opiniões nos comentários. Digam por que vocês concordam com a gente, concordam com o Narrativando ou discordam de nós dois, não tem problema. Digam se vocês concordam ou discordam conosco, digam se vocês concordam ou discordam com ele, dê suas opiniões. Tá? E compartilha com uma pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo. E é isso. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Topinho, deixa eu ver. Perfeito. Tô aqui de volta. Eu gostei muito desse vídeo hoje, por mais que tenha demorado um pouco, ficar bem extenso. Mas eu gostei do conteúdo de hoje. De novo, reforçando, gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês aí embaixo. Deixa eu ver, tem mais alguma adição para fazer? Cara, só uma breve observação de que eu realmente gostaria de ver, no meio das séries, dos futuros filmes, os autores e os diretores de grandes filmes, de grandes produções, realmente utilizando do termo antivilão para apresentar esse personagem, para ir justamente do contraponto ao senso comum que as pessoas têm da clássica dualidade. Eu acho que isso iria dar um impacto social direto muito grande. Tá ligado? No meio da... Ia ser, cara, eu gostaria realmente de ficar vivo tempo suficiente para ver essa realidade acontecer. Esse reconhecimento popular da nomenclatura anti-vilão. Para as pessoas realmente entenderem o que significa na prática ser um anti-vilão. E terem uma mente mais aberta para aceitar a evolução natural das nomenclaturas. Da mesma forma que há 2 milênios atrás nós achávamos, era popular a crença da Terra plana, hoje não há mais resquícios de dúvidas para a gente ver o que realmente ela é. Então eu gostaria muito realmente que essa realidade se tornasse verdade, mas para isso eu preciso do apoio de vocês, certinho?
Deixa aí o like aqui embaixo, já esmaga aquele botão de joinha, certinho? Compartilha com quem vocês acham que vai se interessar. E um fortíssimo abraço. Tá mais que convidado, viu, Narrativando, a reagir esse nosso vídeo. Eu ficaria muito grato com tal, certinho? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, por assistirem até aqui. Um forte abraço no coração de vocês. E aqui é o Topinho e me despeço.